A gente fala agora sobre o teste de tolerância à lactose. A gente viu que, de uns tempos para cá, tem crescido cada vez mais, né, os casos de intolerância à lactose. E aí, existe um teste que pode ser feito em laboratório, na verdade, existe mais de um, né? Mas esse é um dos testes que podem ser realizados em laboratório, que é muito parecido com a curva glicêmica. A ideia do teste é o seguinte: a pessoa ingere a lactose, né? Ela tem, na verdade, a glicemia de jejum dela dosada. A partir desse momento, ela ingere a lactose e aí, em tempos, ela vai tendo essa glicose sendo medida, né? E aí traça-se uma curva, né, da glicemia desse paciente. A ideia é a seguinte: como só entrou lactose naquele organismo, se essa pessoa tem um metabolismo normal dessa lactose, essa lactose vai ser quebrada, convertida em glicose e por isso vai promover o aumento da glicemia. Então, num paciente normal, a gente vai ver a alteração da glicose, uma alteração significativa, né, dessa glicose durante o exame. Se a pessoa tem intolerância à lactose, os níveis vão variar muito pouquinho, às vezes até mesmo nem variar, e essa pessoa ainda vai desenvolver, né, alguns problemas ali durante esse teste. Então, temos o seguinte: medidas de glicemia do paciente, né, elas são aferidas em diferentes momentos. Em jejum, que é o que a gente vai chamar de glicemia basal, né, então o jejum é o mesmo do exame de glicemia, 8 horas, e vão se medir a glicemia no intervalo de 30, 60 e 120 minutos. Existem alguns laboratórios que vão preferir fazer uma curva de menor tamanho. Basal, 15 minutos, 30 minutos, 45 e 60. Então, varia um pouquinho de um laboratório para o outro esse tempo, tá? Até para que aquele paciente não fique ali por muito tempo, né? Porque pode gerar um estresse metabólico maior, né? E fora que às vezes a demanda do laboratório acaba não comportando. Pós medida de glicose basal, o paciente vai ingerir esse produto aqui, né, que é a lactose, né, são 50 gramas de lactose dissolvidos em água. Ou em crianças, né, 2 gramas por quilo. E aí a gente vai interpretar então da seguinte maneira: no paciente normal, a gente vai ter um aumento de glicemia de pelo menos 20 miligramas por decilitro, ou mais, né, em pelo menos um dos intervalos de medição do teste. Então, de todos aqueles intervalos que a gente falou, né, basal, 30, 60, 90, 120, ou então 15, 30, 45, enfim, o intervalo que o laboratório usar. Se essa pessoa tem um metabolismo normal da lactose, ela tem um aumento de glicemia de pelo menos 20 miligramas ou mais, né, em pelo menos um dos intervalos. Porque aí significa dizer que a lactose foi metabolizada e convertida em glicose. E isso explica o aumento da glicemia. Então aqui a gente tem a foto de um laudo, ó. Aqui eles escolheram basal 30, 60 e 90. E os perfis de glicemia. Percebam o seguinte: olha a variação aqui. A basal estava em 80, em 30 minutos 78, 60 minutos 76 e em 90 minutos 77. Olha que variação pequena de um para o outro. A glicose foi até diminuindo. Então, essa pessoa aqui, ela não está absorvendo, né, não está metabolizando essa lactose. Nos pacientes intolerantes, né, a diferença da glicemia em todas as dosagens vai ser inferior a 20 miligramas. E aí o teste é considerado positivo. Ou seja, essa pessoa é intolerante à lactose. A lactose que foi oferecida no teste não é absorvida adequadamente e, por isso, não tem o aumento da glicemia durante a realização do exame. Aqui a gente tem uma curva mostrando dois pacientes. Ó, o paciente 1, né, com a glicemia basal de jejum em 78, depois, 30 minutos depois, 117, né, em 60 minutos 94, em 90 minutos 80, e ela vai caindo de 120 minutos para 70. O paciente 2, ó, 80, 78, 76, 77, 75, foi parecido com aquele paciente que a gente acabou de ver agora há pouco. Olha a curva de um paciente que metaboliza a lactose para a curva de um paciente intolerante à lactose, né? Não teve aumento da glicemia. Aquela lactose que entrou, ela não foi metabolizada pelo organismo. E é assim que se dá, né, o diagnóstico desse teste. As pessoas que têm pouca variação, ou às vezes nenhuma, elas são intolerantes à lactose.
Além do teste oral de tolerância à lactose, né, a gente tem outras alternativas para verificar se uma pessoa é intolerante à lactose ou não. Uma delas é o teste respiratório, que vai medir a quantidade de hidrogênios, né, através desse aparelhinho, né, a pessoa sopra nesse aparelho e ele vai dar uma medida da concentração de hidrogênios. A gente tem o seguinte: nas pessoas que toleram a lactose, ou seja, que digerem, metabolizam a lactose, esse carboidrato ele é quebrado ainda no intestino delgado e ele é convertido em glicose e galactose. Então, ele é absorvido pelo organismo para ser utilizado pelo metabolismo. Isso em pessoas normais. Para quem é intolerante, essa pessoa não produz uma enzima chamada lactase, que é a responsável por quebrar a lactose. Como a lactose não é quebrada no intestino delgado, ela passa, chega até o intestino grosso, onde ela vai sofrer a ação das bactérias que tem lá. Essas bactérias vão fermentar a lactose que chegou e essa fermentação ela produz gases e produz ácidos, né? Ácidos esses que vão ser incorporados ali às fezes. Até existe uma alternativa, né, de teste de acidez das fezes, que também está relacionada aos eventos de intolerância, mas a produção de gás ela vai contribuir para todo aquele desconforto, né, que as pessoas sentem na intolerância à lactose, né, a flatulência, a dor abdominal, né, esse excesso de produção de gases. Esse teste respiratório ele consiste no seguinte: a pessoa precisa chegar em jejum, né, os adultos um jejum de 12 horas mais ou menos e crianças menores 4 horas. No dia anterior ao exame, essa pessoa precisa evitar consumir produtos que geram gases, né, porque aí pode ter uma interferência no resultado. E ela chega em jejum ao laboratório só para o equipamento, né? Então o valor que ela assoprou fica anotado. A partir daí, ela ingere lactose e vai medindo novamente, né, assoprando esse aparelho a cada 30 minutos por 3 horas. E aí a gente tem o seguinte: quando que é verificada a intolerância à lactose? Aquele primeiro valor que ela assoprou, né, que foi verificado no equipamento, ele é um valor basal, ou seja, né, quando ela chegou, não tinha ingerido nada, então a quantidade de hidrogênio que é normal do organismo. Se enquanto ela for assoprando ali ao longo do teste, o aumento, né, se houver um aumento de mais de 20 ppm em relação ao que foi dosado no jejum, ela é intolerante à lactose. ppm significa parte por milhão, né? Então é uma unidade de medida ali da concentração de hidrogênios. Então a gente tem o seguinte, ó, essa pessoa aqui, né, esse paciente hipotético, quando ele chegou, né, ele soprou e ficou aqui, ó, em 20. Ao longo do exame, ele foi, né, soprando o equipamento e olha, percebam que não teve, né, a alteração de 20, né, ou mais em relação ao que foi diagnosticado em jejum. Então, esse paciente aqui, ele não tem intolerância à lactose. Agora, dá uma olhada nesse paciente aqui, olha a curva do 20, né, a linha, na verdade, do 20, onde está, e olha os valores. Ó, foi soprando, chegou um determinado momento, ó, olha como é que passou a concentração de hidrogênio. Ela chegou em quase 100, né? Está liberando os 90 partes por milhão. Então, ela aumentou muito mais do que ela deveria. E esse aumento na concentração de hidrogênios, ele é justificado exatamente por esse processo, né, de geração de gases através de atividade bacteriana. E aí confirma a intolerância à lactose. A gente tem outras alternativas, né, em relação à testagem de tolerância ou não à lactose. Uma delas é um teste genético. A ideia do teste genético, embora ele seja bem mais caro quando comparado aos outros testes que são mais simples, é de que você consiga avaliar a intolerância, né, se baseando em genética, né, e sem a necessidade de ingerir a lactose durante o teste, porque essa ingestão, né, ela vai provocar os sintomas da intolerância à lactose. Então, muitas pessoas vão passar mal durante o teste, vão sofrer o desconforto, né? E aí não é uma coisa legal de se acontecer num laboratório. Você está fora de sua casa, você vai se sentir mal, vai se sentir desconfortável. Existem pessoas que às vezes vão ter eventos muito sérios, né? Decorrentes da intolerância, né? Existe um grau, né, de maior ou menor de intolerância em relação de um indivíduo para outro. Mas basicamente acontece o seguinte: existe um gene chamado MCM6, tá? Que é um gene
é responsável pela produção de lactase, tá? Como nós somos mamíferos, a gente tem a produção, esse gene vai produzindo a lactase mediante a nossa necessidade de digerir a lactose. Só que, para todos os outros mamíferos, a ingestão de leite ela para após a fase de lactação, né? Os seres humanos, né, e a gente já comentou isso em outro momento, são os únicos seres, né, são os únicos animais que ainda continuam tomando leite pós-fase de lactação. A gente consome leite e derivados do leite depois da fase de lactação. Para os animais não é assim que funciona. Então a gente tem o seguinte: as pessoas que toleram o leite, né, toleram a lactose, elas têm uma variação nesse gene, né, que é uma modificação, né, que faz com que esse gene permaneça ficando ativo mesmo após a fase de lactação, ou seja, é uma mutação que surgiu e essa pessoa consegue tolerar, né, a lactose ao longo da vida. Pessoas que não têm esse gene, né, pessoas que não tenham essa mutação, acabou aquela fase, elas param de produzir a lactase. Ou pessoas que já nascem sem a capacidade de, né, produzir a lactase desde cedo. Então, é uma identificação, né, uma procura, uma busca por essa variação. Então, vai acontecer o seguinte: no gene, né, a presença de C e C, da onde vem o C e C? Das bases, citosina e citosina. Se forem duas citosinas, essa pessoa é intolerante à lactose. Se ela tiver citosina e timina ou timina e timina, ela é tolerante. Então é você investigar no gene específico a relação dessa sequência. A metodologia que vai ser utilizada é o PCR, então ele é um exame molecular, né? Pode ser usado o sangue total sem a necessidade do jejum, ou pode ser feito por saliva, né? Esfrega ali a mucosa da boca, né, e passa o suave em cada lado da bochecha em cerca de 20 movimentos circulares para poder avaliar ali, né, a composição da saliva e verificar a presença desse gene ou não. Uma outra alternativa é o teste rápido para ser feito em biópsia. Então, aqui, casos de pessoas que já tenham passado por biópsia, né, da porção gástrica, né, da porção intestinal, perdão, esse tecido de biópsia é submetido a esse teste rápido, né? Então se colocam os reagentes e aqui geram cores. Essas cores que vão acender aqui vai dizer se a pessoa é tolerante à lactose, se ela é moderadamente intolerante, se ela é severamente intolerante, então vai medindo ali os graus de tolerância, tá? Claro que nesse caso ninguém vai se submeter a uma biópsia pura e simplesmente para testar, né, a tolerância à lactose. Quando a pessoa já passou pela biópsia, aí você usa para fazer a testagem, né? Ela recorreu à biópsia por algum motivo que estava acontecendo, e aí você lança a mão dos testes para avaliar se, por exemplo, existia a intolerância à lactose.